Silêncio que grita. O que você faria se descobrisse que a maior traição não vem de um amante, mas de quem prometeu proteger o que você mais ama? Zé Felipe achava que já tinha enfrentado de tudo. Amores, desilusões, polêmicas. Mas nada o preparou para aquele momento. A dor não veio com gritos ou escândalos. Ela chegou devagar, como quem espreita no escuro, e se instalou no peito. Virgínia, com quem ele construiu uma família, parecia distante. Mas até onde ia essa distância? Seria apenas o desgaste do tempo ou havia algo mais profundo por trás daquele olhar frio e das palavras medidas? O casal já não postava tantas fotos juntos. Nos bastidores, boatos sobre crises circulavam, mas ninguém sabia ao certo. E o que dizer das meninas, Maria Alice e Maria Flor? Como estavam no meio disso tudo? Estariam sendo usadas, protegidas ou afastadas? Zé começou a perceber atitudes estranhas, mudanças de rotina, dificuldade para falar com as filhas, ausência de respostas. O que Virgínia estaria escondendo e por quê? Seria possível que, mesmo separados, ela ainda tentasse controlar o que ele tinha de mais precioso? O silêncio de Virgínia gritava, e Zé, agora em alerta, sabia. Alguma coisa estava prestes a explodir. Mas o que ele descobriria nos próximos dias mudaria tudo para sempre. Um pai ignorado. Zé Felipe tentava manter a calma. Afinal, qualquer deslize poderia ser usado contra ele. Mas a verdade é que os sinais estavam se tornando impossíveis de ignorar. Nos últimos meses, ele vinha enfrentando um novo tipo de dor. A saudade misturada com impotência. As ligações para as filhas já não eram atendidas com a mesma frequência. As respostas de Virgínia vinham curtas, secas e muitas vezes atrasadas. Hoje não vai dar, Zé. Elas estão dormindo. Estamos viajando. Depois você fala com elas. Mas até quando isso ia continuar? E por que, de repente, tudo parecia tão calculado? Zé começou a desconfiar que algo maior estava por trás daquelas desculpas. Teria Virgínia criado um novo círculo ao redor das meninas? Estaria tentando apagar sua presença pouco a pouco? Ele não queria acreditar, mas os indícios eram claros. Um dia, sem aviso, ele descobre por terceiros que uma das filhas ficou doente e ninguém o avisou. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nada. Ali, algo dentro dele mudou. Era mais do que ciúme, era mais do que mágoa. Era a sensação de que sua presença como pai estava sendo apagada aos poucos. E mais, seria proposital. A partir desse momento, Zé não via mais escolha. Ou ele tomava uma atitude agora, ou corria o risco de perder o que mais importava em sua vida. Mas, até onde ele estaria disposto a ir para defender esse amor? E como Virgínia reagiria ao perceber que ele não ficaria mais em silêncio? A decisão que ninguém esperava. Zé Felipe não dormia direito há semanas. O vazio deixado pela ausência das filhas crescia a cada dia. E junto com ele vinha um sentimento amargo, difícil de explicar. A sensação de ter sido arrancado da vida das meninas, sem aviso, sem escolha. Foi numa manhã silenciosa que ele tomou a decisão. Sentado na varanda, com os olhos fixos no nada, ligou para seu advogado. A voz tremia, mas a convicção era firme. Quero entrar com o pedido de guarda. Isso não pode continuar assim. Do outro lado da linha, o silêncio. O advogado ponderou. Explicou que não seria fácil. Zé, você sabe que no Brasil, a guarda compartilhada é a regra. Só conseguimos mudar isso se houver provas concretas de que suas filhas estão sendo prejudicadas. Mas Zé estava disposto. Não era mais sobre disputa com Virgínia. Era sobre amor, sobre presença, sobre respeito à paternidade. E mais do que tudo, era sobre impedir que duas crianças crescessem longe de quem sempre lutou por elas. Mas será que ele conseguiria convencer um juiz de que sua exclusão não era casual, mas estratégica? Virgínia seria capaz de manipular a situação ao ponto de parecer vítima?
Ou existiria algo ainda mais sombrio por trás daquela barreira entre pai e filhas? A papelada foi protocolada. Agora o caso ganhava outra dimensão. Não era mais uma crise de casal, era uma guerra judicial. E quando se mexe com o amor de um pai, até o impossível vira caminho. A tempestade anunciada. A notícia caiu como uma bomba. Quando Virgínia recebeu a intimação da justiça, a expressão dela foi um misto de incredulidade e raiva. Guarda, o Zé quer a guarda das meninas? Ela não hesitou em contra-atacar. Chamou seus advogados, preparou depoimentos, reuniu fotos, mensagens, vídeos, tudo que pudesse provar que era uma mãe presente, amorosa e estável. Mas o que ninguém sabia é que, por trás das redes sociais perfeitas, existiam episódios que ela jamais gostaria que viessem à tona. Zé, por sua vez, decidiu seguir um caminho mais contido. Não expôs nada publicamente. Nem mesmo seus pais sabiam os detalhes. O cantor queria proteger as filhas, mas no tribunal as coisas são diferentes. O juiz solicitou perícia psicológica. Quis ouvir educadores, pediatras, babás, pediu relatórios escolares. As crianças estão sendo privadas de convivência com o pai? Existe algum tipo de alienação parental em curso? As perguntas começaram a cortar como faca. E pela primeira vez, Virgínia parecia abalada. Mas e se ela tiver um trunfo escondido? Uma justificativa que coloque Zé contra a parede? E se as meninas disserem algo que mude tudo? Zé estava prestes a enfrentar a maior batalha de sua vida. E sabia, ou ele provava o que vinha sofrendo, ou tudo se voltaria contra ele. A guarda das filhas deixava de ser apenas um direito. Era agora uma questão de alma. Quando a verdade vem à tona. O clima no fórum era tenso. Advogados trocavam olhares. Os relatórios psicológicos estavam em mãos. O juiz folheava lentamente as páginas, atento a cada palavra. O que havia ali podia mudar tudo. Zé Felipe, sentado em silêncio, apertava os punhos. O coração disparava. E então o juiz levantou os olhos e disse: segundo as avaliações, há indícios claros de obstrução de convivência entre o pai e as menores. O impacto foi imediato. Virgínia tentou intervir, mas foi interrompida. As babás e profissionais da escola confirmaram que Zé havia tentado contato em diversas ocasiões e que as filhas sentiam sua falta. Mais do que provas, havia sentimento. Havia ausência. Havia dor. O juiz respirou fundo e anunciou: e diante do que foi apurado, a justiça entende que o pai tem legitimidade para exercer a convivência plena com as filhas. A sala congelou. Zé não segurou as lágrimas. Aquela não era apenas uma vitória judicial, era uma reparação. Era como se ele tivesse finalmente gritado para o mundo: eu nunca deixei de ser pai, mas e Virgínia? Como reagiria diante dessa decisão? A guerra estava mesmo no fim ou esse era apenas o começo de uma nova fase? Se você está sentindo essa história na pele, não pare agora. A parte 6 vai te emocionar ainda mais. Continue e descubra o que Zé fez logo após o veredito. A virada mais linda ainda está por vir. O reencontro mais esperado. Do lado de fora do fórum, a vida parecia seguir normalmente. Mas dentro de Zé Felipe, tudo havia mudado. Pela primeira vez em meses, ele respirava aliviado. A decisão não lhe dava a guarda total, mas o mais importante ele havia conquistado: o direito de conviver livremente com as filhas. Dias depois, a primeira visita estava marcada. Zé preparou tudo com o coração aos pulos. Comprou brinquedos, encheu a casa de flores, mandou arrumar os quartos das meninas. Cada detalhe carregava um significado. Não era ostentação, era emoção. Quando a van parou em frente à casa, Zé mal conseguiu conter a ansiedade. A porta se abriu. Maria Alice desceu primeiro, em seguida Maria Flor. Elas olharam para ele por um segundo e correram. O abraço foi tão forte que Zé teve medo de quebrá-las. Choraram juntos, riram, falaram tudo de uma vez.
Era como se o tempo tivesse parado para compensar os dias em que foram separados. Naquele momento, ele entendeu: nenhum sucesso, fama ou fortuna substitui o amor de um pai pelas filhas. Mas será que esse reencontro marcaria um novo começo? Ou seria apenas uma trégua temporária? Virgínia continuaria cumprindo o acordo judicial? Ou encontraria uma nova forma de interferir? Zé sabia que ainda precisava ter cuidado, mas naquele dia ele venceu o silêncio e recuperou, ao menos por instantes, a parte mais bonita de si, o inesperado contra-ataque. Enquanto Zé vivia dias de paz ao lado das filhas, um novo movimento se preparava nos bastidores. Virgínia, aparentemente calada diante da decisão judicial, na verdade, reunia forças para um novo passo. Ela não digeriu bem a exposição no processo. Sentiu-se ferida, injustiçada e principalmente desafiada. Mesmo com o juiz definindo guarda compartilhada e assegurando visitas amplas ao pai, Virgínia demonstrava resistência passiva, mensagens ignoradas, atrasos nas entregas das meninas, mudanças de última hora sem justificativa. Zé, embora emocionado com o reencontro, logo percebeu: a batalha ainda não tinha terminado. De novo, ela desmarcou a visita. Disse que Maria Alice está com febre, mas a escola informou que ela esteve lá o dia todo. Seria mais uma tentativa de boicote? Ou Virgínia estava apenas tentando se reequilibrar após a derrota no tribunal? Os advogados alertaram: Zé, qualquer reincidência pode configurar descumprimento de ordem judicial. Você tem respaldo legal agora. Mas Zé hesitava. Não queria transformar tudo em guerra. Ainda acreditava que o tempo acalmaria os ânimos. O problema era: quanto tempo as filhas aguentariam entre esses dois mundos? A felicidade do reencontro começava a ser ameaçada. E Zé sabia: se quisesse preservar o vínculo com as meninas, talvez tivesse que agir de novo. E mais firme desta vez. Um grito sem voz. Os dias que se seguiram foram confusos. O que deveria ser uma fase de reconstrução virou um novo campo minado. Zé Felipe percebia, nos olhos das filhas, sinais de algo que não estava sendo dito. Maria Alice começou a se calar. Evitava falar sobre a mãe. Quando Zé perguntava algo mais direto, ela apenas balançava a cabeça. Maria Flor, pequena demais para entender tudo, reagia com uma ansiedade estranha sempre que o fim de semana se aproximava. Zé se perguntava: estão sendo orientadas a não falar? Estão com medo de me contar algo? A resposta vinha nos gestos, nas expressões e no silêncio. Foi então que, durante uma visita, Maria Alice disse baixinho: Papai, por que você brigou com a mamãe? Ela disse que você não gosta mais da gente. Aquilo rasgou Zé por dentro. A dor era tão profunda que ele mal conseguiu responder. Filha, isso nunca vai ser verdade, nunca. O amor do papai por vocês não muda. A alienação parental não precisa ser gritante para existir. Às vezes, ela é sutil. Um olhar, uma insinuação, uma dúvida plantada na cabeça de uma criança. Zé percebeu que a guerra não era mais contra Virgínia. Era contra o tempo, contra o desgaste emocional e, acima de tudo, contra as cicatrizes invisíveis que iam se formando no coração das filhas. Será que ele conseguiria curar isso com amor? Ou precisaria de uma nova ação na justiça? A virada que vem do coração. Zé Felipe passou dias refletindo. Ele tinha todos os motivos para recorrer à justiça mais uma vez. Poderia pedir a revisão da guarda, exigir medidas mais duras. Mas, no fundo, ele sabia: o que estava em jogo não era uma vitória judicial. Era o futuro emocional das filhas. Foi então que ele tomou uma decisão diferente. Em vez de responder com ataques, decidiu responder com amor, mas com firmeza. Zé pediu uma reunião formal com Virgínia. Nada de advogados, nem câmeras, nem redes sociais. Somente os dois, frente a frente como pais. Virgínia hesitou, mas aceitou. Quando chegaram, o clima era tenso. Mas Zé falou primeiro, direto ao ponto. A gente pode brigar o quanto for, Virgínia,
Mas as meninas não merecem isso. Elas precisam de paz, de verdade. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Os olhos marejaram. Talvez pela primeira vez, ela não se viu como ex-esposa, mas como mãe. Eu errei em muita coisa, mas só queria protegê-las. Então vamos protegê-las juntos, respondeu Zé. Naquele momento não houve sentença nem juiz, apenas dois corações que entenderam que o amor pelos filhos é maior do que qualquer mágoa. Mas será que esse acordo verbal resistiria ao tempo? E se surgirem novos conflitos, novas interferências, ou essa seria de fato a virada que todos esperavam? A resposta viria logo e de forma inesquecível. O recomeço que transforma vidas. O sol brilhava forte naquele dia, que parecia guardar a promessa de um novo começo. Maria Alice e Maria Flor estavam radiantes, arrumadas e ansiosas. Pela primeira vez, embarcariam numa viagem só com o pai, Zé Felipe. No carro, as risadas preenchiam o silêncio que antes doía. O olhar delas brilhava de esperança, e Zé sentia o coração transbordar de emoção. Era mais do que uma viagem. Era a reconstrução de laços, a cura de feridas antigas, o renascimento de um amor que resistiu às tempestades. Virgínia, do lado de fora, observava à distância, com um sorriso contido. Havia lágrimas, não de tristeza, mas de aceitação. Ela sabia que, apesar das brigas e das disputas, o que mais importava era o bem-estar das meninas. E aquele momento era prova viva disso. Na estrada, Zé olhou para o retrovisor e viu as meninas sorrindo, conversando animadas. Ali, naquele instante, compreendeu que a luta valeu cada lágrima, cada desafio, cada incerteza. Porque, no final das contas, ser pai não é só estar presente em fotos ou vídeos. É estar no abraço apertado, no colo quente, na lembrança que nunca se apaga. E assim, entre as curvas da estrada e os sorrisos das filhas, Zé Felipe encontrou o que todo pai busca: a certeza de que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho. Gostou dessa história de luta, amor e superação? Deixe seu comentário, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem e não esqueça de se inscrever para acompanhar mais relatos que emocionam e inspiram. Obrigado por acompanhar essa jornada com a gente. Até a próxima história.